Oi, Patrícia. Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos começar a nossa live daqui a pouquinho, mas eu já estou entrando aqui. Nós vamos falar hoje sobre atividades essenciais e o isolamento social. Tudo bom, Joelson? Fique com a gente. Estou esperando a Patrícia, a doutora Patrícia, entrar. Já fiz o convite para ela. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela já vai entrar, se ela já entrou. Tudo bom, Carlos? Joilson, tudo bom com vocês? Tô esperando só um pouquinho a doutora Patrícia, se ela chega pra gente conversar. Oi, Vaguinho, tudo bom? Que bom vocês estarem aqui. Tô aguardando a doutora Patrícia entrar na sala. Hoje eu entrei um pouco mais cedo, porque da outra vez que a gente fez a live, ficou um samba do crioulo doido, eu não conseguia entrar, não conseguia conectar, e passou o tempo, e eu fui conseguir entrar 15 minutos depois, mas aí veio antes, mas tudo bem, a gente aguarda um pouquinho. Nós vamos aguardar a doutora Patrícia entrar, que eu não sei o que está vendo, mas vamos aguardá-la entrar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje sobre o isolamento social e as atividades essenciais. Tudo bom, José Carlos? Ó, vocês desculpem o barulho, mas a gente está em casa e agora é a hora que o pessoal começa a chegar e fica fazendo barulho. Eu tô pertinho, tô na sala aqui, pertinho da porta. Aí faz um barulhinho mesmo do pessoal. Vamos aguardar. Olha, eu peço a vocês que durante a nossa live, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma coisa, vocês façam as dúvidas no comentário, que a gente vai tirar várias dúvidas, mesmo que não seja sobre o assunto do isolamento, mas vocês tirem as dúvidas de vocês, não deixem de tirar as dúvidas de vocês, ok? Não tem problema nenhum, não. Eu tô ajeitando aqui o foco, porque o foco é chato, fica... Para quem usa óculos, ele fica dando reflexo nos óculos.
Onde está a doutora Patrícia? Doutora Patrícia, cadê você, doutora Patrícia? Nós vamos falar hoje sobre o isolamento social e as atividades essenciais, né? Principalmente as atividades de academia, que foram consideradas como atividades essenciais agora, essa semana. Vão entrar outras atividades essenciais, segundo o governo federal, outras medidas, para poder ver se consegue abrir um pouco mais esse isolamento que está prejudicando não só a saúde, né, das pessoas, mas como a saúde financeira também de todo mundo, principalmente dos profissionais liberais. Esses são os que estão mais sofrendo porque não conseguem atuar nas suas profissões, muita empresa fechando. Então, a gente tem tido muita repercussão sobre isso. E as pessoas estão realmente apavoradas. Então, nós estamos aguardando a doutora Patrícia. Estou mandando uma mensagem aqui para ela, perguntando onde ela está. Ai, meu pai. Para ver se ela vai entrar. Então, vou ter que refazer o nosso vídeo de hoje para ver onde ela está. Refazer a conexão. Eu acho até melhor refazer essa conexão. Nós deixamos vários. Oi, Mauro, tudo bom? Tudo bom com você? Obrigado por entrar. Eu tô aguardando a doutora Patrícia para a gente começar a nossa live de hoje, falando sobre... Acho que Mauro me disse eu estou errada. Você é fisioterapeuta, não é? Não, massoterapeuta. Não é isso aí? Se você puder responder, eu agradeço. Eu acredito que você seja realmente massoterapeuta, uma atividade que eu considero uma das atividades essenciais para a gente retomar o trabalho. Mauri Yamaki, você entrou, está assistindo a gente ainda, não está? Se você puder nos responder, eu agradeço. Hein, Mauro, você pode responder para mim, se você puder? Você também tem uma profissão assim que não está regulamentada, mas eu acredito que seja sim uma profissão que esteja como atividade essencial, porque cuida da saúde das pessoas. A massoterapia, para mim, é uma dos que cuidam. Pode responder, por favor? Oi, a doutora Patrícia está online. Deixa eu ver se ela entra. Se não entrar, eu vou ter que refazer a conexão.
Ela está dizendo que não recebeu. Eu vou refazer essa conexão e vou chamar vocês. Deixa eu ver se... Ah, ela entrou, acabou de entrar. Oi, doutora. Você consegue nos falar? Oi, doutora. Oi, tia. Eu acenei para você e eu te adicionei, Patrícia. Oi, Luciana. Tudo bom? Tudo bem? Vou baixar um pouquinho aqui para me ver direito, mais ou menos, na minha gordurinha, porque eu estava enquadrada sem a minha papada, entendeu? A vaidade é tudo, né? Então... Eu não estou muito bem enquadrada, não, mas acho que dá para me ver, dá para me ouvir também, não dá? Não, dá para te ver, tá melhor do que eu. Eu estou enquadrada então no papo. Deixa eu endireitar aqui. Isso daqui eu tenho que endireitar, porque eu tenho aqui um grande problema. O meu farol, né? Então, a luz bate nele e fica dando reflexo no farol. Olha que beleza. Mas aonde eu levo a luz, o farol deixa, minha filha, não adianta. Eu estava aqui falando com o pessoal que já está online, que a gente estava te aguardando você chegar, né? Então eu estava... porque a conexão nessa hora ela fica muito prejudicada, né? Eu acho que é muita gente fazendo uso da internet, aí a gente tem esse problema de conexão. É sim. Mas eu estava falando com o pessoal aqui, inclusive com o Yamaki, que ele é massoterapeuta. E eu estava falando assim, você me confirma se você é massoterapeuta mesmo? Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião jurídica, né? Ele também faz parte de uma atividade essencial e não está podendo trabalhar, né? Oi, Vitor, tudo bom com você? Fica com a gente até o final. Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam umas perguntinhas nos comentários, a gente vai responder na hora, ou, se não der para responder na hora, a gente vai fazer um vídeo e direcionar para vocês, tá? Então, tá bom? Então, aí, vamos começar falando, Patrícia. Acho que já tem pouca gente, mas o pessoal já vai chegando. Eu já convidei umas pessoas aqui. Mauro e Yamaki. Deixa eu convidar outras pessoas aqui para participarem, mas eu já convidei umas pessoas. Esse horário também é um horário meio ingrato, sei lá. O pessoal fica meio... Fica meio chato, assim, meio esquisito de conversar com a gente. Enfim. Acho que dá para a gente começar. São 7, 8, senão fica muito longo e a gente acaba não conversando nada. Exato. Então, vamos lá. O que a gente tem para falar hoje sobre as atividades essenciais? Gente, olha só, o governo federal agora, essa semana, ele aumentou as academias, cabeleireiro, barbeiro, como atividade essencial também, além das construções, né, das empresas de construções civis e as fábricas, né, todas elas estão classificadas como atividades essenciais. Trouxe muita polêmica a questão do salão de beleza e academias, porque tem gente que não acha que essas empresas são essenciais.
Exato. Eu sou suspeita para falar, né? Porque quem me segue Aham. sabe meu posicionamento político, mas hoje nós não estamos aqui para falar de política, nós estamos para falar da pandemia, da assistência, né? Do isolamento e tudo mais. Mas, deixando o posicionamento político de lado, eu acredito, Luciana, advogada, Luciana Pessoa, acredita se realmente essas empresas também participarem do serviço essencial, assim como nossa profissão é um serviço essencial e não está sendo considerado como tal por alguns governos, né? Porque os conflitos continuam, ninguém parou de se conflitar, não existe. Exato. Na verdade, os conflitos não pararam, eles não pararam, pelo contrário, ao meu ver, eles aumentaram, né? E está tudo parado. E tem várias pessoas falando, não, porque não é essencial, porque não é essencial. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como sendo essencial porque é questão de saúde. Muita gente sabe que eu sou um exemplo disso, eu não consigo fazer exercício em casa, mas por aí. E eu acredito que tomando as medidas necessárias, como todas as outras empresas têm, né, é saudável a reabertura dessas empresas. Sim. Na verdade, o meu posicionamento, atividade essencial, nem assim, não vou fazer polêmica, mas eu vou falar, nem existe, porque toda atividade é essencial. Esse é o meu ponto de vista. Porque às vezes não é essencial para te atender, mas é essencial para a sobrevivência da pessoa. A pessoa tem que sobreviver, gente, não é assim, né? Então, o ponto hoje que eu queria destacar é exatamente esse, sobre essa questão de envolvimento da sociedade, da reabertura dos comércios aos poucos. E muita gente tem me procurado para perguntar o que a gente faz, o que a gente pode fazer, porque a loja Americana e a Casa e Vídeo conseguiram abrir logo no início da pandemia. Né? E elas permanecem com as portas abertas. Então, a resposta é simples, menos mandados de segurança. O que acontece? Eu até gostaria de ponderar algumas coisas. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, que você me fez para participar dessa live. Eu quero, antes de qualquer coisa, dar boa noite a todos que estão nos assistindo e trazer uma discussão aqui acerca desse tema. Quando nós vemos um decreto presidencial tratando de atividades essenciais, nós, né, como sociedade como um todo, não vamos entrar no mérito da questão jurídica, que a gente tem o conhecimento, a gente sabe como funciona, mas a sociedade como um todo achou que quando houvesse a liberação através de decreto presidencial, automaticamente essas atividades poderiam passar a serem executadas, né? Uhum. Como, por exemplo, academias de ginástica, áreas da construção civil, salões de beleza. Perfeito, ok. Acontece que a gente já tinha tido uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, onde ele diz que entre esses entes, União, governo do Estado, né, e municípios, existe uma competência concorrente. Então, os três poderiam decidir o que seria melhor para cada um deles. Sendo que o que deveria ser considerado é o decreto que está mais próximo de você. Ou seja, você está no município, então se o seu município tem um decreto mais restrito, é esse decreto que tem que ser considerado, né? Tem que ser respeitado. Acontece que a gente tem uma outra discussão. A gente vai sobrepor o interesse do município ao interesse federal? É como se nós estivéssemos lendo o ordenamento jurídico de baixo para cima.
de cabeça para baixo. Exato, porque a gente, até vou usar uma linguagem técnica, mas eu acho que vai ser de fácil entendimento para todo mundo. A gente, no direito, no primeiro período da faculdade, a gente aprende sobre a pirâmide de Hans-Kelsen, onde nós temos a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, lá no topo da pirâmide. Acima dela não tem ninguém. E depois nós temos as leis ordinárias, os códigos, né? Código Civil, CLT, as leis complementares, os decretos. Os decretos ficariam lá embaixo, no limbo. A gente está vendo aqui a inversão desses valores. É como se nós estivéssemos vendo uma pirâmide de cabeça para baixo. A pirâmide de Hans-Kelsen de cabeça para baixo. Então, assim, esse é um problema. Então, o que a gente tem visto, principalmente quando você ficou no assunto Vou te interromper um pouquinho. Um problema criado pelo nosso STF, né? Não, exato. É um problema criado pelo próprio STF. Ele diz que o prefeito e o governador, né, de cada município, de cada estado, é que está ali na ponta, que ele tem o maior conhecimento da demanda e das particularidades daquela região. O problema é que isso que a gente está enfrentando, infelizmente, eu acho que já está virando um problema político, né? Porque estão medindo você me permite, eu vou dizer que não está... Sempre foi, desde o início dessa pandemia, começou a ser utilizado como político, desde o início. Então, assim, eu gosto muito de me ater à questão jurídica, né? Eu gosto muito de falar sobre entendimento técnico, justamente para o pessoal não ficar achando que estou levantando bandeira de alguém. Mas, assim, não, eu entendo. O que a gente está vendo hoje... o que a gente está vendo hoje, infelizmente, é um total desrespeito às nossas normas constitucionais, onde o próprio STF ele está governando. Ele está dizendo aonde você pode fazer, aonde você pode agir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Quando não é atribuição do STF. A gente tem a separação de poderes, certo? Onde, principalmente, cabe ao executivo decidir e agir e governar dessa forma. Não do jeito que está acontecendo, dessa maneira desenfreada, onde a gente está vendo o STF que está governando. Que a verdade é bem essa. Então, assim, se você vê um presidente da República, volto aqui mais uma vez a dizer, não é questão política, mas você vê um presidente da República liberando através de um decreto presidencial algumas atividades que são tidas como essenciais e prefeitos embarreirando, você tem a inversão do ordenamento jurídico, um total desrespeito. Sim, é o que eu estou falando. Foi o que eu comecei a falar no início da nossa live, é exatamente isso. Muita gente sabe o meu posicionamento político, mas eu não estou aqui como política, né, para tratar desse assunto político. Mas eu estou aqui, assim, para tratar juridicamente do assunto, e juridicamente falando, tem a ver com a política, que infelizmente, coisa que a gente nunca viu em presidente nenhum, até pouco tempo atrás, tinha gente tocando vento, todo mundo sabe que eu não estou falando mentira, estou falando que era pérola em cima de pérola, todo dia era uma pérola diferente, inclusive essa de estocamento, todo mundo via, todo mundo ria e ninguém se metia nas besteiradas que ela fazia. Houve, sim, um pedido dele, atendendo o pedido da população. Como eu falei antes, para mim, toda profissão é essencial, toda, porque é essencial para o atendimento ao público e é essencial para a própria pessoa, porque se ela tem uma profissão, é a única forma dela se sustentar. Vamos combinar. Claro. Né? Então, na minha opinião, o mecânico sim, essencial, porque se tem caminhoneiro que roda,
ele quebra, ele tem que ter um mecânico. Então, é essencial, ele precisa disso. A academia e os salões de beleza, apesar de achar que é só de beleza, barbearia, é só beleza. Não é. Beleza e tratamento do corpo físico, ele também tem uma motivação emocional que é necessária, porque se não tiver, é o que está acontecendo aí, muito que a gente está vendo, os números alarmantes de pessoas de violência doméstica, de vizinho matando vizinho, de briga por conta de depressão. Depressão ocorre tanto pelo enclausuramento das pessoas, quanto também pelo bem-estar da pessoa emocional. Bem-estar emocional também significa beleza. Todo mundo está careca de saber, inclusive algumas pessoas de esquerda, vamos colocar assim, bate muito na bandeira de que você tem que estar bem, que você tem que se empoderar, e empoderamento feminino trata-se também da beleza, da questão dos cachos de cabelo, da questão do diga não ao alisamento, diga não, não sei o quê. Então, tudo isso é questão de primeira atividade essencial, sim. Isso, a minha opinião, tá? Tem pessoas que dizem que massoterapia não é essencial. Eu acredito que seja, porque massoterapia é uma atividade grande que é utilizada para a gente, como que eu vou dizer? Para o nosso bem-estar, né? Então, é necessária, sim, entendeu? Então, não tem como você defender umas profissões e outras não. A advocacia, por exemplo, na minha opinião, não tirando a sardinha para o nosso lado como advogada, mas é essencial, sim, porque o número de conflitos é muito grande e a gente precisa dar o andamento judicial, porque sem advogado não há justiça. Senão, não precisava de nada, era só ter o STF e o juiz e toca o barco, não precisa de advogado. O que acontece? Eu quero trazer aqui a discussão agora uma dúvida que eu recebi, algumas, na verdade, dúvidas que eu tentei inserir em um único parênteses, né, para a gente também não ficar muito extenso. Algumas pessoas me perguntaram, porque assim, tem decreto presidencial, mas tem decreto municipal que não liberou a atividade dessas pessoas que me perguntaram. Então, assim, em caso de estar trabalhando e não ser atividade essencial considerada pelo decreto municipal, o que pode acontecer com esse comércio, né? Eu, de pronto, informei que o município pode multar, de acordo com o próprio decreto municipal. Exemplo aqui na situação era o município de Niterói. Então, cabe, na verdade, um era Niterói e outro era São Gonçalo. Então, cabe sim uma multa. Acontece que, para vocês terem uma noção de como esses decretos são frágeis com respeito da palavra, porque eles preveem a multa, né? Uma pena de multa. Acontece que esses decretos sequer foram regulamentados. Por quê? O que eu digo? Você tem um decreto onde ele te dá uma pena de multa, onde ele te confere uma pena de multa. Mas essa multa, ele em nenhum momento diz como você faz para recorrer, para quem você recorre e o que você faz. Então, automaticamente, essa cláusula poderia ser muito discutida. Uma vez que sem regulamentação, você paga para o município, esse dinheiro vai para onde? Para quê? Para quem? Então, assim, minimamente, esse decreto deveria ser regulamentado, como disse, e para que ele pudesse ter uma eficácia maior até. Porque é um decreto, é uma norma, né, que a gente está vendo muito frágil nesse sentido. Então, a pessoa, o empresário, ele abre o estabelecimento comercial dele, mas ele ainda fica com muito medo de trabalhar. Porque ele sabe que ele pode sim ser multado. Ele pode, por exemplo, perder o alvará de funcionamento, que é extremamente grave para um estabelecimento comercial.
E ainda Dependendo, por cima responde dependendo. pelo artigo 330 do Código de Processo Penal. Você ia falar alguma coisa? Não entendi. Não, eu estou esperando você terminar o seu raciocínio. Não, sim, é isso, entendeu? Então, assim, para você ver como isso é tão frágil, como essa discussão e todos esses entendimentos, até mesmo por meio de decreto municipal, como eles são muito frágeis. Então, simplesmente o município adota uma medida, uma providência de uma restrição de circulação, um lockdown que não é tão lockdown assim, porque você ainda vê pessoas nas ruas, né? Então, eles inserem de uma forma taxativa algumas atividades que são tidas como essenciais. Não tem problema nenhum. Isso pode, de fato, acontecer. Acontece que esse decreto é normatizado. Ele não tem uma regulamentação correta. Então, você realmente fica muito à mercê do poder público, né, nessas situações. O Mauro está dizendo que a culpa dessas paralisações são do governo estadual. Ah, sim, com toda certeza. É sim, é sim. E outra coisa, do governo estadual e do municipal, no caso de Niterói, né? No caso de São Gonçalo também, mas São Gonçalo ainda está mais flexível do que Niterói. E o Não, na lockdown, verdade, não. Na verdade, o decreto de São Gonçalo, se você parar para analisar, os dois são idênticos. É como se fosse um Ctrl-C e um Ctrl-V. É copiou e colou. É igualzinho. Acontece que a Prefeitura de São Gonçalo não está fiscalizando. A Prefeitura de São Gonçalo não está fiscalizando mesmo. Mas o decreto está ali. Ele existe. politicamente falando, a gente não quer falar de política, mas não adianta. Vamos lá. Parece que o prefeito. Aí, infelizmente, eu vou falar, parece até assim, leviano, mas enfim, né? Eu vou falar. Gente, eu vou falar, vou ser processada. Mas a impressão que dá é que o prefeito de São Gonçalo não sabe gerir, tá, a cidade, e ele fica copiando as medidas do colega do lado, entendeu? Então, como ele não sabe como se comportar, então ele está pegando Niterói, que para ele é porque a gente sabe que Niterói mandou verba para São Gonçalo para poder fazer o hospital de campanha. Enfim, né? Isso aí deixa quieto, mas a impressão que dá é essa. O termo lockdown eles tiraram por causa do artigo da CLT que dá brecha para todos aqueles que foram prejudicados cobrarem dos seus estados. Eu acho que é uma discussão, você até fazendo uma outra live, porque tem muito empresário também se valendo indevidamente como fato do príncipe, porque isso aí não é fato do príncipe mesmo, não é? Eu sei, Patrícia, mas você entende o que eu estou dizendo. Tem muito empresário se valendo disso e eles não fazem exatamente por isso. Porque não é porque não tem a expressão lockdown nos decretos. Não tem essa expressão. Depende do livre convencimento, e você sabe que o livre convencimento está longe, porque uns pensam, não é a gente que julga, a gente faz o entendimento, e a gente, igual nós estamos discutindo agora, nós estamos discutindo o nosso entendimento, mas infelizmente não é o entendimento de 100% do judiciário, que é quem julga. Não é. Entendeu? A gente depende de quem julga. As brechas estão aí para serem utilizadas pelos colegas e que a gente utiliza essas brechas. Essas brechas foram colocadas. A gente está vendo que trata-se de um assunto totalmente político, porque a pandemia foi politizada. Eu vejo muitos posts de muitos amigos da internet que eu concordo com eles, que se o executivo, o legislativo e o judiciário se juntassem para lutar contra um vírus, a gente já tinha vencido essa, mas eles se juntam para brigar contra o executivo, e não é essa. A gente tem uma separação de três poderes brigando.
E outra coisa que a gente vê aí na cara de todo mundo que está assim, inscrito é que a pandemia veio a calhar, porque ela veio no meio de uma disputa política, porque nós estamos prestes a eleições municipais. Então, os prefeitos estão utilizando isso como bandeira para enganar os trouxas. Infelizmente, é isso. Nós estamos, na minha opinião, aí agora, minha opinião como política, tá? Opinião política, é que eles estão utilizando a pandemia como uma renovação de voto de cabresto, tá? Porque antigamente o voto de cabresto, você lembra, né, das histórias da vida, que você pegava aquele pessoal e, ó, vota em mim, botava todo mundo no curralzinho, ia levar lá para votar, você ganha tanto, você tem tanto de leite, você tem tanto de açúcar lá na venda de seu fulano. Você sabe disso, era assim, e aí foi banido isso, continuou em alguns estados e alguns municípios muito do interior, continuou a prática, mas de uns tempos para cá isso começou a sumir, e agora, com a pandemia, é uma renovação, é a minha opinião, tá? Uma renovação do voto de cabresto. Por quê? Porque são os R$ 500 da Prefeitura de Niterói, disputando com os R$ 600 do governo federal, disputando com a cesta básica e tudo em meio a pré-candidatura. Porque se fosse até o ano passado, nós estaríamos em plena candidatura. Ela só não estamos, porque a lei mudou há pouco tempo e só permite fazer campanha política 30 dias antes. O que é mentira, porque a gente sabe que isso acontece desde agora com a pré-candidatura. Então, a pandemia está sendo usada como moeda de troca para candidatura política. A gente está careca de saber isso. Só um irresponsável vai me condenar por minhas palavras, porque é verdade. Se você analisar o quadro hoje do país, você vai ver que é isso que acontece. Porém, mesmo com essas brigas que estão ocorrendo, que o próprio STF fomentou, invertendo nosso grau de importância de leis, porque a Constituição Federal é acima de tudo e de todos, e não está sendo visto desse modo. As ideias do governo federal devem ser prioridades acima de todas as outras, como é acima dos estados, do município e tudo mais, e não está sendo visto dessa forma. Nós temos uma brecha para trabalhar em favor dessas atividades essenciais, que eu as considero, demonstrando a essenciabilidade de cada atividade. Como eu falei antes, o mecânico é essencial, porque precisa do mecânico, a farmácia é essencial, porque nós precisamos dos remédios, os médicos são os essenciais, porque nós precisamos das... Gente, vocês estão... assim, é um absurdo, porque não pode ter consultório aberto. Como assim? E aquela pessoa que está com tratamento de câncer, fica como? E as pessoas que estão nas filas dos transplantes, como ficam? E as pessoas que precisam de tratamento contínuo, que já fez o transplante, mas precisa daquele tratamento contínuo, como ficam? E as pessoas que têm asma, como ficam? Porque essas pessoas, nós estamos no pico das asmas, das ites da vida, rinite, sinusite, não sei o que, ites. Antes de eu entrar aqui, hoje eu estou com o rosto inchado, porque eu estou em crise de sinusite. Eu quase nem vim na live, porque meu marido foi implicando comigo, porque eu estou em plena crise. Então, e não pode fazer tratamento, por quê? Porque o médico, ele não pode abrir o consultório, porque existe uma regulamentação que não deixa. Entendeu? Então, essas coisas... Infelizmente, o empresário, hoje em dia, para ele fazer valer os seus direitos,
que na verdade deveria ser uma coisa automática, ele infelizmente precisa buscar a tutela jurisdicional, ele precisa, infelizmente, da necessidade de uma decisão judicial para ele ter resguardado os seus direitos, para principalmente conseguir desempenhar a atividade dele empresarial. Né? É o que a gente está vendo hoje. Não tem mais essa questão de você tem uma atividade essencial ou você pode fazer dessa seguinte forma. Não, infelizmente hoje o empresário ele tem que buscar a tutela jurisdicional para ele fazer valer os seus direitos. Uma coisa que já era tão básica, era o direito que assistia a ele de fato, e ele tem que fazê-lo por meio da justiça. Então isso também acaba sendo mais custoso para o empresário, que ele tem um gasto, paga as custas processuais, ele acaba aumentando ainda mais a demanda do judiciário, que já é uma demanda que já é um poder, né? O poder judiciário já está mais do que exaurido de demanda. Então, acaba que você provoca também o Estado, o judiciário, né, por meio do poder judiciário, para isso, para ele dizer uma coisa que está assegurada, uma coisa que já era assegurada por lei para o empresário. O que a gente... Casa Bahia não, desculpa. Casa Vídeo e Americana estão funcionando. Ok, mas eles estão funcionando por conta de uma medida liminar que foi conseguida no começo da pandemia. Então, eles tiveram, sim, que mobilizar um corpo jurídico, eles tiveram que mobilizar o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário dizer que eles poderiam funcionar. Então, assim, o que a gente está vendo realmente é essa situação. Você, como cidadão, você dizer que ali está assegurado o seu direito, infelizmente, hoje não vale mais. É verdade. Né? O Mauro está dizendo que o essencial é catalogado por eles de forma aleatória. Eu acho que, na verdade, Mauro, eu compartilho do seu entendimento para algumas coisas. Na verdade, está sendo analisado de forma aleatória, principalmente pelas prefeituras, né? Pelas prefeituras municipais. Por quê? Diversos estados do nosso país, eles estão funcionando normalmente. Lógico que tem o que é chamado de novo normal, né? Que é a atividade sendo executada, mas obedecendo os limites impostos pela Organização da Saúde. Porque muita gente está falando, leva no pé da letra, dizendo assim, porque vocês querem matar. Não é, gente. Todo mundo quer e precisa trabalhar. O Mauro está falando aqui. Todo serviço é essencial, porque todo serviço alimenta centenas e milhares. É isso mesmo, Mauro. Você não está errado, não. Todo serviço é essencial, sim. O mecânico é essencial. Continuo falando, o massoterapeuta é essencial. A academia de ginástica é essencial. É essencial, gente. Cuida da saúde. É essencial. Na hora de fazer propaganda, para fazer live fora da pandemia, né? Que também existia e se fazia, não tanto quanto agora, mas fazia-se muito. E todo mundo falava de empoderamento feminino, sempre colocava a beleza, tudo, a academia, tudo em primeiro lugar. E hoje, que é essencial, não põe. Quer dizer que não é essencial? Pelo amor de Deus, o médico nutricionista é essencial, o endócrino não é essencial, o advogado é essencial. E fora isso, tem as pessoas que trabalham com quentinhas, é essencial. Gente, tem gente que não sabe cozinhar. Ué, qual o problema? Tem mulheres que deram as costas para a cozinha e caíram na rua para trazer o alimento para casa. E essas mulheres compravam os alimentos prontos. E não tem por onde comprar hoje, porque está tudo fechado. Entendeu? Eu não condeno. Eu sei fazer comida? Sei, mas eu não preciso. Assim, não precisava. Tem mulheres que não precisam. Não, hoje em dia não é necessário, não há aquela necessidade de eu sou mulher, eu tenho que ser uma boa cozinheira. Você sabe que não é assim mais hoje.
Então, eu parto do princípio, compartilho com o Mauro, em dizer que realmente toda atividade é essencial. Mas, infelizmente, os nossos governantes estão mais preocupados em fazer, como eu disse, fazer política através da pandemia para ganhar votos. E, infelizmente, isso pega muita pessoa boba, desinformada, fica achando que não, e fica se vendendo a troco do à toa, como minha avó falava, entendeu? Por motivos banais. Porque o governo federal ele quer flexibilizar, mas não quer matar ninguém. É bom o caso da cloroquina. Por que, se a gente tem um medicamento mais barato, um procedimento muito mais barato, a gente tem que comprar um que vale 5 mil por cabeça? O que acontece? E esse motivo político é dinheiro que rola. Então, assim, eu acho que realmente, antes de qualquer coisa, o empresário, principalmente, espero que os empresários consigam assistir, quem tem dúvida, né, que consiga assistir essa live, acho que você vai deixar salvo, não é isso? Vou deixar na página, depois eu compartilho, eu vou marcar você para deixar tanto na minha quanto na sua. É muito importante que as pessoas tenham esse entendimento, que conheçam sobre seus direitos. Então, assim, se eu trabalhar, eu vou ser multado e eu vou ter meu estabelecimento fechado. A gente não quer isso. O empresário ele precisa, sim, buscar uma orientação profissional para que ele consiga fazer valer os seus direitos, para ele ter esse respaldo jurídico, entendeu? Porque se ele deixar, ele vai ser atropelado nesse momento. Patrícia, é verdade, realmente você está com razão. Não só o profissional, o empresário, mas como todas as pessoas, eles precisam passar a ver o advogado como consultor, um consultor, esqueci a palavra, meu Deus. Não, é um consultor jurídico, né? É um consultor jurídico, mas eu estou dizendo assim, preventivo, isso. É um consultor preventivo. Não depois que o negócio já está armado, que já está derrubado, que já está... Aí você chama o advogado para consertar. Não, eu vejo a advocacia como uma advocacia preventiva para não permitir que aquilo se torne um vão tão grande, um vulto tão grande que você não possa contornar os problemas que ocorrem. Então, eu vejo que todo mundo tem que começar a ver a advocacia preventivamente para que ela não tenha um prejuízo muito maior. Porque é mais fácil você fazer uma consulta antes de fazer qualquer atitude e pagar um pouco do que depois fazer a atitude que ela quer sem consultoria e depois pagar pelo ônus de que não fez a consultoria e sai muito mais caro. Esse é o início da conversa. Depois disso, eu tenho que destacar o seguinte... porque eu também fui procurada de pessoas, empresários, na área de salão de beleza, porque por conta do decreto do presidente, informando que o salão de beleza e barbearia estaria relacionado com serviços essenciais, elas queriam abrir, mas estavam com medo, essas pessoas, esses empresários, estão com medo do prefeito de Niterói. E aí eu falei, dei a dica do mandado de segurança. Se vocês têm esse receio, entrem num grupo, para falar para discutir esse mandado de segurança, entendeu? Por quê? Porque com o mandado de segurança, vocês são apoiados por uma decisão judicial que permite vocês abrirem suas empresas. E aí não vai poder multar. Aí a dúvida foi, e se ela for cassada? Se ela for cassada, você vai fechar. Mas durante o período que você manteve aberto,
você não vai poder ser multado porque você tinha uma medida judicial te protegendo acerca desse fato. Essa medida deixou você abrir. Então, nesse período que você abriu por medida judicial, por uma liminar impetrada e deferida para você, dada a você, você não incorre em qualquer risco de ser multado. Zero. O risco é zero. Se você tiver essa liminar te autorizando, o risco é zero. Aí, se ela for cassada, ela só vai ter validade a partir do momento da publicação. E aí, obviamente, o seu advogado é obrigado a te comunicar se ela foi cassada ou não. E aí, você vai fechar ou não o seu estabelecimento comercial. Mas, à medida que a Casa e Vídeo e a Loja Americanas tomaram desde o início, foi uma medida correta de mandado de segurança. E se vocês têm, esse é o meu recado da live de hoje, é exatamente isso, esquecendo a política, esquecendo o que a gente discutiu, juridicamente, se vocês têm essa vontade, que, eu não queria fazer sozinho, junte um grupo, faça um grupo. Nos procure, eu, doutora Patrícia, estamos aqui para fazer essas medidas judiciais necessárias para o pedido ter fundamento em frente. O Mauro fez uma pergunta aqui. Eu vi. Se tem reforma trabalhista em tramitação. Mauro, não tem nenhuma reforma, nenhum tipo de reforma trabalhista em tramitação. E com relação à questão do desemprego, que você acha que vai ser muito grande após a pandemia, a gente tem várias situações para a gente discutir sobre isso, até porque se a empresa fez uso da MP 936 ou da 927, ela vai ter obrigatoriamente que cumprir período de estabilidade provisória. Então, não é assunto nem para essa live e até também não acredito que seja Eu não acredito que teria que ter, já foi feito, que foi a medida provisória 936 e 927. Exatamente, também acho que não. Essas foram as reformas que o governo tentou fazer para poder manter os empregos. Agora, não foram suficientes justamente por conta das atitudes dos prefeitos e governadores. Porque se eles flexibilizassem o andamento com todas as medidas necessárias para poder as atividades começarem a valer, com certeza essas medidas que foram tomadas por essas reformas, né, que é uma reforma, não, é uma reforma só que não, mas é um tipo de reforma trabalhista, porque flexibilizou bastante para os empresários, entendeu? Mas, infelizmente, eles não fizeram. Então, está aí do jeito que está. Vai ter consequência? Vai. E a consequência não vai ser agradável, porque muita gente está sendo demitida, muita gente tiveram seus contratos suspensos, e eu não sei como vai ser. Apesar de Niterói estar programando um retorno do novo gradual no dia 20. Vamos ver, porque eu, sinceramente, vi, mas não vi como ele pretende fazer isso. O governo do estado do Rio de Janeiro, nem tico, nem teco, né? Nem... Principalmente agora, que ele está muito envolvido com as questões de investigação das propinas que estão rendendo aí o Covidão, né? Que hoje a gente está chamando de Covidão, da Polícia Federal, fundamento da Polícia Federal. Então, é difícil. Mauro, eu estou com um contrato suspenso atualmente. Então, para quem teve o contrato suspenso, é o famoso seguro-desemprego, que não é seguro-desemprego, que é um formulário que está sendo usado pelo governo, para ele não ter que criar outro.
que vai permanecer. Isso aí você vai ter que pesquisar aí durante um tempo no carteiro de trabalho digital se foi aceito e quando você vai receber o seu rendimento pelo governo, entendeu? Mas é isso aí. Então, essas medidas, eu vejo que o governo federal tem tentado tomar as medidas corretas, mas os outros não permitem. O único que vem permitindo, e a gente tem visto sucesso, é o governo de Minas Gerais, que em nenhum momento entrou em atrito com o governo federal. Ele tem tido os menores índices de mortes estão lá em Belo Horizonte, os maiores estão em Rio e São Paulo, Belo Horizonte, Minas, está muito pouco em vítima da gente. O Estado não parou da forma que está parando aqui, e eles estão com a economia rodando, pouco, mas estão. Então, quer dizer, vai haver, depois dessa pandemia, uma reviravolta aí muito grande. Aguardem, porque a consequência vai ser bastante grande e indesejada, né? Com certeza. Para eles que estão com tanto faz. Mas, não, acho que gente, o momento agora. Eu só queria fazer uma ponderação aqui antes de encerrar o nosso tempo, até porque para eu também não ficar muito extensa com o pessoal, e já aproveito também novamente para dizer que eu estou à disposição de quem tiver dúvidas, pode me mandar através de mensagem. E também dizer que a hora que você quiser a gente faz live, que eu adoro falar, discutir esses temas com você e a gente expõe para as pessoas. Mas acho que o momento realmente é de ponderar para todos os setores, para os setores de bens de consumo, para contratos, para o pessoal de trabalhista, para o pessoal que tem empreendimento e está com esse embate com prefeitura, com governo, e enfim, é uma questão. E, sobretudo, realmente busca uma orientação profissional para você ter um maior entendimento, um melhor entendimento dos seus direitos, tá? Então, eu me coloco sempre à disposição aqui para tudo que for necessário para responder para vocês. Tá bom, Patrícia, obrigada pela ajuda hoje, pelo bate-papo. Obrigada para todos vocês por terem paciência de estar nos ouvindo e pelas perguntas que vocês enviaram. E pode continuar mandando, se a gente não fizer resposta aqui nesse momento, a gente vai fazer um videozinho respondendo a vocês. Coloco à disposição todos os canais, o pessoal que me acompanha sabe que eu tenho meu canal no YouTube, falando sobre vários assuntos, inclusive sobre esses que eu venho respondendo semanalmente, as perguntinhas que tiram nas redes. E é isso, o recado é exatamente esse, é a gente ponderar todas as nossas ações, mas principalmente utilizando o judiciário, né, o advogado, o jurídico, como medida do nosso trabalho, né, de prevenção, protetiva e preventiva, para não deixar as coisas acontecerem e os prejuízos serem piores. E vocês, é o recado que eu deixo, tomando partido dos clientes, que eu sempre tomo partido, é impossível, quem me conhece sabe que eu sou brigona mesmo, né, Patrícia? É a minha fama, é de brigona, é de marreta. Enfim, vocês utilizarem os meios jurídicos, sim, tem medidas, sim, protetivas a vocês, tanto que as americanas e a Casa Digital utilizaram delas desde o início da pandemia. Existem essas medidas, vocês estão respaldados, sim, apesar da inversão, né, do nosso ordenamento pelo próprio STF, mas ele também não pode desdizer o que disse e nem pode desdizer o que diz a lei. Ele pode fazer o que ele fez, mas Paulo colocou que lá em Minas um juízo negou uma medida liminar. Mas
ele pode até ter negado essa medida, indeferida em Belo Horizonte. Ele pode até ter negado, mas existem recursos também. E em Belo Horizonte, Mauro, ele negou, eu até acredito, por quê que foi indeferida? Porque as medidas de lá não estão iguais às daqui do Rio. Lá está muito mais flexível. Então, existe essa diferença. Então, todas essas coisas têm que ser ponderadas na hora de formalizar um pedido. E eu acredito que seria uma saída para quem tem essa necessidade. Quanto ao medo de que essa medida seja cassada, não precisa ficar com medo se ela for deferida em primeira instância e cassada em segunda, porque enquanto ela for deferida, você está garantido pela medida. Então, quando você está garantido por uma medida judicial, você não pode receber multas, porque um juízo determinou. Então, aquele questionamento. Então, eu quero agradecer a paciência de todos e deixar esse recado que eu acabei de dar para aqueles que realmente têm e desejam ter os seus direitos oficialmente reconhecidos, tá bom? Um beijo grande a vocês. Eu vou deixar a live aqui salva, né? E vou marcar a doutora Patrícia. E se vocês precisarem, é só entrar em contato conosco, tá bom? Boa noite, Beijo. gente. Obrigada Tchau. pela atenção. Tchau. Tchau, tchau.